A Simone Tebet estreou nas propagandas eleitorais do presidente Lula, mostrando categoricamente a sua função ativa no processo eleitoral do segundo turno e deixando claro também que nesse momento a discussão não é meramente se você concorda ou discorda das ideias do Lula, mas sim que a gente precisa defender o modelo democrático e botar no poder um político que aceite as diferenças, diferente do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu vou falar um pouco mais para vocês sobre o papel da Simone Tebet no segundo turno e também preciso fazer uma crítica ao Ciro Gomes, que se em 2018 surgiu aquela história de que ele foi para Paris, aparentemente no segundo turno agora ele foi para Ratanabá, porque ninguém vê a publicação do Ciro Gomes. O Instagram dele, eu fui olhar aqui, a última publicação é aquele vídeo tosco declarando mais ou menos apoio ao presidente Lula, na verdade dizendo que vai seguir a decisão do partido, mas tem se empenhado muito pouco. E aqui vamos trazer para vocês a importância desse papel da Simone Tebet e trazer também aqui essa crítica, lamentavelmente, ao Ciro Gomes e a parte do eleitorado dele que ainda insiste em dizer que no segundo turno vai votar no presidente Bolsonaro. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a vocês que deixassem like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se você puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador. É uma das maneiras que vocês têm de manter o nosso trabalho existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, além de ser membro ou apoiador, você pode colaborar com o nosso Pix, que é esse que tá passando aqui para vocês, ou apontar o celular aqui para esse QR Code e doar qualquer quantia. Como vocês sabem, no primeiro turno desse ano agora das eleições de 2022, existiu um acirramento muito grande ali entre o Ciro Gomes e o presidente Lula, não só em relação aos dois candidatos, mas também em relação às militâncias. A gente chegou a ver, inclusive, falas ditas ali por apoiadores do Ciro Gomes, exatamente idênticas às falas ditas pelos apoiadores do presidente Bolsonaro. E já tem um certo tempo, inclusive, que eu venho aqui no canal alertando sobre o que eu acredito serem infiltrados dentro da militância do PDT e dentro da militância pró-Ciro. Eu digo isso há mais ou menos uns 2 anos, mais ou menos, que apesar da militância do Ciro Gomes ser engajada, que apesar de ter muita gente boa ali que realmente é de esquerda, que defende as pautas trabalhistas, que defende ali os ideais do PDT e de Leonel Brizola também, infelizmente, com esse discurso de ódio que o Ciro Gomes acabou propagando em relação à esquerda petista em especial, muitos apoiadores do Bolsonaro que se decepcionaram com o mito decidiram migrar ali para um apoio ao Ciro Gomes. E a gente viu que o Ciro Gomes perdeu 10 pontos percentuais em comparação à eleição de 2018, agora em 2022. Na época que eu comecei a falar isso, muita gente dizia que eu recebia pix do PT para criticar o Ciro, para criticar o pessoal da turma boa, para criticar o PDT, e na verdade não. Inclusive, eu mantenho uma boa relação com os dirigentes do PDT até hoje, tanto que quando eu divulguei aqui no meu vídeo que eu entraria para a política no próximo pleito, várias figuras ligadas ao PDT, PDT nacional, me ligaram, me oferecendo espaço no partido, pessoas ligadas a outros partidos também já me procuraram, mas agora não é hora de eu falar disso, eu falei com eles inclusive isso, que eu só falo sobre essa questão de ingressar em algum partido político depois do segundo turno, mas fui procurado primeiramente pelo PDT, que muitos de vocês achavam que eu era uma pessoa que era contra o PDT, e não, eu era contra esses infiltrados, que agora que passou a eleição, a gente conseguiu entender quem eram, tanto que eles já migraram no primeiro turno alguns para o Bolsonaro, e agora no segundo turno, segundo a pesquisa do Poder Data, que foi divulgada agora no dia 6 de outubro desse mês agora já, entre o primeiro e o segundo turno, já disseram que votarão no presidente Bolsonaro no segundo turno. Então essas pessoas elas não têm de fazer parte do PDT mesmo não, porque as pessoas que disseram que estariam dentro do PDT ou apoiando o Ciro Gomes e que declaram voto no Bolsonaro, tanto no primeiro quanto no segundo turno, essas pessoas não são defensoras do trabalhismo, essas pessoas não entendem os ideais do PDT, para que isso fique bem claro, tá? E por que eu falei para vocês que é muito triste ver tudo isso? Porque eu vim alertando inclusive ao próprio Ciro Gomes. Quando eu entrevistei ele no dia 8 de setembro de 2020 aqui nesse canal, live inclusive que eu fiz várias críticas ao PT por conta das movimentações de 2018. Só que o Ciro Gomes ultrapassou um limite que não dá para ultrapassar. Nesse momento, por exemplo, da eleição, sabendo o risco que a democracia está passando, o Ciro Gomes deveria estar empenhado, não em defender o Lula a todo custo, mas sim em defender a democracia, derrotar o Bolsonaro. Fazer o que a Simone Tebet está fazendo, deixar claras as divergências entre ela e o presidente Lula, mas também enaltecer a diferença entre um regime que coloca em risco a democracia e outro que pode não ser perfeito, mas que respeita a democracia, respeita a diversidade de ideias. Eu queria colocar para vocês a primeira inserção que a campanha do presidente Lula fez com a participação da Simone Tebet. Mostra aí por gentileza.
Em 4 anos de Bolsonaro, a vida piorou. Deboche com a pandemia, descaso com o meio ambiente e um desastre na economia. 33 milhões de brasileiros passam fome. Quase 80% das famílias estão endividadas. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Agora podemos mudar. Por isso, estou com Lula. Apesar das diferenças, o que nos une é muito maior: a democracia e o futuro do nosso país. Vamos com Lula pelo Brasil. E como vocês viram aí, ele enalteceu que existem diferenças, mas que estão juntos pela democracia. E o Ciro Gomes, nesse segundo turno, aparentemente ligou o botão do F ali, né? Dane-se. Não vou nem falar a palavra correta, vou falar o dane-se. Dane-se. Pra mim, tanto faz se ganhar Lula ou Bolsonaro. Ele tá colocando os dois na mesma balança. O vídeo, inclusive, que ele fez seguindo a orientação do partido, você vê que ele faz de muita má vontade, não cita nominalmente o presidente Lula, inclusive, e acha que com isso, com a birra pessoal, ele vai ajudar a levar o Brasil para um caminho da discussão política coerente. Eu tenho vários amigos que votaram no Ciro Gomes no primeiro turno, que entenderam que nem dá para discutir a possibilidade de votar no Bolsonaro no segundo turno. Eu queria, inclusive, aproveitar o espaço aqui e mandar um abraço em específico para um amigo meu aqui em Aracaju, chamado Vitor Deda. Ele ajudou, inclusive, a coordenar vários eventos que tiveram aqui do PDT em Aracaju, visita do Ciro Gomes, ele estava envolvido ali na organização junto com o pessoal do PDT, com o Turma Boa SE também, mas ele entendeu que não dá para se discutir essa possibilidade de ficar votando branco, nulo ou votar no Bolsonaro. Então todas aquelas críticas que eu fazia no passado em relação aos movimentos do Ciro, em relação às falas do Ciro, não estava relacionado a você, meu amigo, que é igual o Vitor Deda, que acredita no Ciro Gomes, que acredita no trabalhismo, que acreditou no PND, que acredita no Ciro Gomes. Era para as pessoas que aproveitavam as críticas feitas do Ciro Gomes ao Lula para poder despejar o ódio que eles sentiam do Lula e se infiltravam dentro de movimentos como Turma Boa, dentro de movimentos de engajamento em defesa do Ciro Gomes. E aí como é que a gente consegue entender isso, Carlito? Como é que a gente consegue provar que teve aí essa infiltração? Simples, basta pegar aqui a pesquisa Poder Data, que foi compartilhada no dia 6 de outubro, que mostra a transferência de votos que o Ciro Gomes consegue trazer para o Lula e que a Simone Tebet consegue trazer para o Lula. Olha o que diz aqui a matéria. Pesquisa Poder Data, divulgada nesta quinta-feira, dia 6 de outubro, mostra que quase a totalidade dos eleitores de Simone Tebet votarão no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Neste segundo turno, o petista herdaria 92% dos votos válidos no próximo dia 30, após a MDBista anunciar ontem apoio a Lula. Por outro lado, entre os eleitores do ex-presidenciável Ciro Gomes, apenas 46% dizem preferir Lula e 54% falam em votar em seu adversário, o atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, existiam pessoas dentro do PDT infiltradas ali nos grupos, em apoio supostamente ao Ciro Gomes, que não se identificam em nada com o trabalhismo, que não se identificam em nada com o PND. E eu pergunto a vocês, nesse momento de disseminação de fake news, nesse momento de ataques que o presidente Lula tem sofrido, que a democracia brasileira tem sofrido, onde é que está o Ciro Gomes? Vocês sabem onde ele está? Isso aqui não é um ataque, tá? É uma pergunta sincera. Porque nas redes sociais você não vê o Ciro Gomes. Eu olhei aqui, inclusive, antes de começar esse vídeo, vou até mostrar pra vocês aqui que eu pesquisei aqui, antes de começar esse vídeo, eu fui no Instagram do Ciro Gomes e a última publicação que tem dele aqui no Instagram é a publicação que ele fez declarando ali seguir a orientação do partido, que era apoiar o Lula no segundo turno, né? Mas tá aqui, aí. A última postagem do Ciro Gomes. Sabe quando é o vídeo aqui que foi postado? No dia 4 de outubro. Olha a data aí, ó, do vídeo. 4 de outubro. Aí eu pergunto a vocês, a gente fez várias críticas ao Ciro Gomes em 2018, por causa da ida para Paris. Muita gente criticou agora em 2022 se ele pudesse repetir a mesma situação, e lamentavelmente ele repetiu. Eu sei que muita gente não vai gostar de eu estar trazendo isso agora, entre o primeiro e o segundo turno, mas sabe o que eu estou trazendo para vocês isso aqui? Para que as pessoas que apoiaram o Ciro Gomes no primeiro turno, de forma séria, que se identificaram com o PND, que se identificaram com as causas defendidas pelo Ciro Gomes, que se identificaram com o brisolismo, com o PDT, entendam que não dá para se misturar com fascista. Tiveram fascistas infiltrados, gente, no PDT, tiveram fascistas infiltrados dentro dos grupos de apoio ao Ciro Gomes, e isso fica claro agora. Espero que depois de agora a gente entenda que política tem que ser feita de forma militante, claro, né, para poder defender as ideias, mas jamais alimentando ódios. Eu queria parabenizar aqui a Simone Tebet, pessoa que eu já fiz várias críticas, em especial porque a Simone Tebet votou em favor do impeachment da Dilma Rousseff em 2016, assim como tantos outros que hoje estão do lado do presidente Lula.
E sabe por que eles entenderam que nesse momento é melhor apoiar o presidente Lula? Porque quando a Dilma foi vítima de um golpe no outro dia, ela deixou o cargo. Ela não foi judicializar dizendo que o TSE é isso, o STF aquilo. Ela não foi judicializar dizendo que teria de derrubar senador Y, senador X, deputado H, deputado B. Ela não foi. Ela foi fazer a oposição. O PT no outro dia virou oposição do golpista Michel Temer. E sim, o Michel Temer é um golpista. A gente precisa deixar claro aqui, tanto que ele não declarou apoio ao Bolsonaro por causa das filhas. Ou seja, nessa situação toda que o Brasil está vivendo ainda em 2022, o Michel Temer ainda achou salutar votar no Bolsonaro e declarar apoio no Bolsonaro. Não declarou por causa da família. Que acho que falou, pô, rapaz, você já deu um golpe em 2016 na Dilma, agora você vai apoiar esse genocida, esse fascista. Você não achou que em 2016 já foi ali o seu auge, não da burrice, não? Da canalice? Então fica aqui os meus parabéns a Simone Tebet por entender a importância de enaltecer o debate democrático, de entender que a gente não precisa pensar igual para estar do mesmo lado, a gente pode pensar diferente, divergir das ideias e se cobrar. E parabéns também a todos meus amigos que votaram no Ciro Gomes, que defenderam o PND, defenderam o trabalhismo, fizeram parte do engajamento de redes sociais do Ciro Gomes, porque acreditavam no Ciro Gomes, mas fiquem de olhos abertos para duas coisas. Primeiro, para os infiltrados, que estão entre esses 54% aí que vão migrar o voto para o Bolsonaro. Não aceite essas pessoas de volta dentro do PDT. Se você é de algum grupo de apoio do PDT ou de algum grupo de apoio do Ciro Gomes, não aceite andar com essas pessoas. Essas pessoas não acham que o Brasil está ruim na mão do Bolsonaro, tá? Elas não acreditam nisso, certo? E lamentavelmente o que vai acontecer depois agora do segundo turno, escreva o que eu tô falando, é que tanto o Ciro Gomes quanto o Ivo e o próprio Cid deixarão o PDT. O Ciro eu já tinha avisado há muito tempo aqui pra vocês, porque eu já sabia disso há 1 ano e meio atrás. Tanto que quando eu falei mais ou menos sobre isso aqui, muita gente disse que eu estava sendo pago pelo PT, e não. Muita informação que eu tenho de bastidor eu não posso tornar pública, porque às vezes a situação que a gente está trazendo aqui é uma situação complexa e que nem sempre pode ser tornada pública naquele momento. Hoje, por exemplo, o presidente Lula vai estar no Flow Podcast. Eu já sabia disso desde a semana passada. Eu já sabia, inclusive, de outra data que era por Lula ter ido e não deu certo. Por quê, Carlito? Porque o pessoal do Flow, na época, tentou pedir minha ajuda de alguma maneira pra ver se falava com a assessoria do Lula, pra ver se aceitavam que eu fosse participar como co-host ali, pra quem sabe o programa acontecer. Então, só pra vocês entenderem, tem muita informação de bastidor que a gente não torna pública. Muita gente, inclusive, vai esperar que eu faça vídeo falando sobre o presidente Lula no Flow Podcast. Não vai sair hoje, tá? O último vídeo de hoje é o vídeo falando sobre a possível tentativa de golpe do Moro no Bolsonaro. O vídeo do Lula no Flow Podcast vai sair amanhã, às 14 horas, eu lembro vocês que a gente posta vídeo. Na verdade, 14h15, 14 horas e 15 minutos, 18 horas e 21h45. Então, o vídeo de amanhã, às 14 horas, você falando sobre a participação do Lula no Flow. Até porque eu vou precisar assistir o programa todo, fazer anotações, separar os melhores trechos para poder comentar em um vídeo para vocês, tá bom? Compartilhe esse vídeo se vocês puderem, se inscrevam no canal, deixa like, me sigam nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.